Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vem Pro Fute Podcast. Eu me chamo Lavota, eu tô aqui com meu companheiro Vilão, dá um salve aí, Vilão. Salve, rapaziada! Hoje aí no segundo episódio nós vamos estar comentando aqui sobre a rodada da volta das quartas, né, da Champions, que já definiu também as semifinais, e a segunda rodada do Brasileirão, que está em andamento agora, o último jogo, né, Botafogo e Atlético Goianiense no momento que estamos gravando, mas que já está quase terminada, né? Vamos estar começando aí falando sobre esse jogo do Bahia e do Fluminense, né? Que aconteceu na terça-feira, foi o primeiro jogo da rodada, o jogo que teve a paralisação pela inundação, o jogo onde o Bahia venceu o Fluminense por 2-1, em mais um jogo ruim do dinizismo, do Fluminense do dinizismo, né? O Bahia aí conseguiu crescer, teve um golaço do Caio Alexandre, né? E conseguiu sair com a vitória, conseguiu pontuar bem no jogo, em teoria que não era favorito, mas jogando lá na Fonte Nova, todo mundo sabe que o Bahia é um time difícil de jogar lá. O Bahia tem como ponto muito forte aí, né, desse ano, trouxe muitos meio-campistas de altíssima qualidade pro futebol brasileiro, né? Pegou ali, ele praticamente pegou uma peneira ali dos meias dos clubes aí, alguns que desceram, outros que ficaram na Série A, outros que já estavam ali mais de escanteio nos times e pegaram ali só a melhor parte, só a nata mesmo dos meio-campistas para fortalecer demais esse setor do time. E agora cabe ao Rogério Ceni fazer o time jogar bola, né? Porque assim como o Diniz, já tá sendo contestado, né? Diniz, depois da seleção, nunca mais foi o mesmo. Exatamente, exatamente. O time do Diniz, apesar do campeonato ano passado da Libertadores, né, que foi um puta de um título, não vem jogando bem. O Carioca foi muito mal no Carioca, né? Aquela eliminação pro Flamengo nas semifinais do Carioca, o time não vinha bem nem um pouco e o Flamengo engoliu, né, o time do Fluminense naquelas duas semifinais, aqueles dois jogos das semifinais. E é isso que o Vili falou, o Diniz não conseguiu fazer o time do Fluminense andar nessa temporada depois que ele assumiu, né, que teve a relação com a seleção e tudo mais. O time do Fluminense, apesar das boas peças que tem, parece que o time tá um pouco, assim, não sei se a gente pode dizer que ele tá um pouco Pesado, talvez. pesado, por conta da grande quantidade de jogadores, né, com uma certa idade. Tem o Felipe Melo, o Marcelo, o Thiago Santos e vários outros ali. O próprio Germancano, né, que fez o gol do Fluminense na terça, já é um jogador de uma idade mais avançada. E Inclusive, as contratações, né, desse ano do Fluminense também seguiram muito essa linha aí. Jogadores mais experientes, Douglas Costa, né? Teve ali, acho que só o Marquinhos mesmo, que foi revelado pelo São Paulo, tava lá pra. Acho que pertence ao Arsenal, se não me engano, que veio aí com um cara mais novo, porque de resto foi Renato Augusto, Douglas Costa, só cara mais experiente, né? E muitos já até consideravam como que já tinha encerrado a carreira, né? Tava, mas sim, sim, e também teve o Renato Augusto, não sei se você comentou do Renato Augusto. sim, Augusto Douglas Costa. Então, assim, o time do Fluminense me parece que também pelo o time deles terem sido campeões da Libertadores no ano passado, ter ficado um time tão em alta, né? Se tornou-se um time em alta aqui no Brasil e na América Latina, se tornou um time muito com um padrão de jogo muito bem definido, né, pelo Diniz, que conseguiu impor o seu trabalho no ano passado e conquistou, né, um grande título que foi a Libertadores. Ele teve muito material a ser estudado, né? Então hoje os times aqui do Brasil que jogam com mais frequência também conseguem ter uma noção melhor de como é jogar com o time do Fluminense, seguindo esse padrão do Diniz. Que o Diniz também não vem de ontem fazendo trabalho aqui no Brasil, vem de alguns anos aí tendo alguns trabalhos, pipocando ali em alguns times e tá bem no Fluminense, mas querendo ou não, esse momento chega quando você tá muito em alta, quando você tá muito lá em cima, quando você chega no topo,
você se torna o time a ser batido, você se torna o time a ser visado. E aqui na América do Sul, esse time é sempre o que ganha a Libertadores. E então os times quando vão jogar contra o Fluminense já é um jogo diferente. Então e o Bahia aí se deu muito bem, né? Mostrou também ao que a que veio, né? Que na primeira rodada teve uma derrota, né? Então Perdeu assim, pro Sul. perde- exatamente. E assim, o Bahia com esse projeto novo com o grupo City, né? Tem tudo aí para deslanchar e esse ano ser um ano melhor pro Bahia que ano passado brigou até a última rodada para não ser rebaixado. Era Grêmiozão, né? Contra o Atlético. Aí os Coringas do Renato Gaúcho mostrando as caras, né? Depois de um começo de ano ok no Gaúcho, né? Ganhou o título, tudo bem. Mas nas outras competições começou derrapando, na Libertadores ainda só perdeu. Começou perdendo também no Brasileiro e agora se recupera, né? Provavelmente essa história aí pode dar um gás aí nas outras competições também, né? Na Libertadores, como falado. Que, querendo ou não, é a mais importante, né? O Grêmio aí, de tradição na Libertadores, campeão, que fazer jus ao nome. Time copeiro que ele é. Exatamente. E o time do Grêmio tendo essa vitória aí dá um pouquinho mais de confiança, né? Os caras vinham aí de alguma sequência aí de jogos ruins. Teve um jogo bom agora contra o Atlético que fez um bom início de campeonato, né? Uma boa primeira rodada. E assim, né? O Grêmio no Brasileirão é o que vem sendo nos últimos anos, né? Apesar do rebaixamento, né? Aquele rebaixamento atípico para o time que tinha, o, o time do Grêmio é um time que foca muito nas Copas, né? É um time que se dá muito bem nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, é um time muito copeiro. Então eu acredito que esse ano aí, com esse início de ano e com todo o projeto aí do Grêmio para esse ano, eu acredito que vai ser um ano do Grêmio, depois de ter voltado da Série B, né, e conseguido a classificação para a Libertadores, tentar passar de fase de grupos, né, da Libertadores, que já não começou bem, mas ainda dá para passar e eu acho que o maior objetivo do Grêmio nesse momento é conseguir se manter ali no meio de tabela, entre o nono e o quinto colocado, tentando conseguir essa vaga para a Libertadores de novo e tentando ir longe nas Copas, né? Uma Copa do Brasil aí que pintar pro Grêmio já é muita coisa, já seria de bom tamanho pro time que tem hoje. Certeza, certeza. Aí, agora, já que você citou bastante Série B aí, né? O Vascão aí, nosso, mais uma vez, mais um ano, parece que vai sofrer, parece, né? Torcedor vascaíno. Uma das únicas esperanças que tinha no elenco, Léo Jardim, um cara que quase nunca falhava, muito constante no gol. Dessa vez deixou a desejar. E assim, ele foi peça fundamental pro Vasco não ter caído ano passado. Se ele continuar a derrapar nesses jogos, como foi no jogo de ontem, né? Ontem ou antes de ontem, não me lembro. Foi, Ele foi ontem, foi vai ontem. ter. Foi ontem. Vai ter dificuldades aí ao decorrer do ano, porque depende muito que o goleiro salve ali atrás, como foi o Santos durante muito tempo, até que deu no que deu. E assim, tudo bem, jogar contra o Bragantino não é fácil, porém, o fator casa pro Bragantino, pra mim, pouco importa, porque é um time que não tem torcida, né? Polêmico, mas é verdade. E o Vascão tem que remar, tem que conseguir esses pontinhos fora de casa, porque esse ano ele é, na minha opinião, é um dos favoritos também, de novo, a disputar ali o rebaixamento. O Vasco teve um bom início no campeonato também. O jogo contra o Grêmio foi bom. O time saiu com a vitória, né? Esse jogo contra o Bragantino teve uma falha grotesca do Léo Jardim. Falha absurda. E o segundo gol do Vitinho, né? Teve um desvio. Mas, assim, o time do Vasco não pode deixar passar esses pontos fora de casa, assim. Esses são os jogos que parece que, pô, é a segunda rodada ainda. Não tá na hora de pensar nisso, que vai disputar o rebaixamento. A SAF aí. Primeiro que a SAF do Vasco é uma bagunça, né? É uma zona completa. As peças que o time do Vasco tem é um time que
conseguiria, eu acho que brigar no meio de tabela. O Ramon Dias também teve uma fala bem infeliz, né, depois desse jogo. Teve uma fala sobre a arbitragem de vídeo, né, citando que o Vasco tinha sido prejudicado devido ao VAR ser a árbitra do VAR ser uma mulher, atribuindo o fato da incompetência do time dele ser por causa de uma mulher dentro do VAR. Então, assim, Aí né? Um pouco eu acho absurdo, né? que, com certeza, fala dele fora de cogitação, né, de alguém aceitar isso aí. E assim, parece que ele esqueceu que na primeira rodada o time dele foi salvo pelo VAR também, porque aquele pênalti que não marcaram pro Grêmio tava 0-0 ainda o jogo, né? O cara abraçou a bola, colocou pra naná ali, soltou no meio da área e ninguém falou nada. Absurdo um negócio desse. Não, um absurdo completo. E ainda mais que o Vasco é um time que se posiciona muito, né, sobre questões de preconceito e minorias, enfim. O Vasco é um time muito ativo nessas questões sociais e o treinador do time, o cara que salvou o Vasco do rebaixamento ano passado, dar uma declaração dessa é uma coisa muito forte. Eu acho que é uma coisa que vai pesar bastante aí para a torcida do Vasco. Eu acho que pode gerar uma certa confusão ali, né? Entre a torcida do Vasco e é uma coisa que o Vasco não precisa nesse momento. Que o time do Vasco precisa de somar pontos para tentar se manter na primeira divisão e tentar não fazer o que cometeu no ano passado, que foi esses erros de perder pontos assim em momentos essenciais. Mesmo que seja a segunda rodada, contra o Bragantino fora de casa, um empate já seria de muito bom grado para o time do Vasco aí. E, e assim, né? Não dá pra falar que o VAR foi o VAR. Não foi, cara. O time do Vasco, sim, jogou mal e o Léo Jardim ali naquela falha lá foi absurda. E o Ramon Dias tem que tomar vergonha na cara dele e assumir os BO dele. Porque é um absurdo um treinador, um cara com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem, falar um absurdo desses. O cara desse devia tomar uma punição da mais severa, porque assim, não é um pedido de desculpa e uma notinha no Twitter que vai fazer diferença nisso, não. O cara devia tomar uma punição assim mais séria, que essas coisas deviam ser tratadas mais seriamente. Porque quando é com o Vinícius Júnior lá na Europa, vira um puta de um rebuliço também, aqui no Brasil. E quando as coisas acontecem aqui dentro, as pessoas normalmente tentam esconder. E esse bagulho aí é um negócio que deveria ser mais aclamado aí pela mídia e ser mais falado no momento. Tratado com mais seriedade, né? Com certeza. Porque, pô, é absurdo ali. A gente vê muitos jornais apontando, né? Que a La Liga é uma liga muito racista, não sei o quê. Mas assim, aqui no E Brasil é mesmo. acontece E a La Liga é sempre. uma liga Sim. racista, sim. Não, não que não seja, Não não que que não não seja, seja. ela merece as críticas que tem. Mas aqui Sim. também tem que ter muita crítica. Mas aqui, pô, pelo amor de Deus. Quantas vezes que não teve um jogo lá, sei lá, na Arena do Grêmio, um exemplo, e, pô, cara, a torcida do Grêmio vai e imita macaco pro cara. Pô, é recorrente isso, Acontece, recorrente. aconteceu com o Aranha, se eu não me engano, quando jogava lá, né? Que teve um caso que foi bem. Se eu não me engano, teve matéria sobre o caso e tudo mais. Mas assim, é um absurdo completo. Tanto se fosse sobre o Ramon Dias tivesse falado que o cara era por causa de religião, ou raça, ou etnia, ou gênero, o que fosse, cara. Não é um bagulho que se fala, ainda mais um cara que tem o tamanho e a importância dentro de um time tão grande como é o Vasco aqui no Brasil. E aqui tô vendo que a notícia que é o perfil News da Colina no Instagram postou que o Ramon Dias pode ser suspenso de 5 a 10 partidas, além de receber uma multa entre R$ 100 a R$ 100.000. É isso. Multa ali bem. Não sabe, né? Se vai ser ali um trocado ou se vai ser muito. Pô, R$ 100 é uma putaria. Se Não, os pelo caras amor de cobrar Deus. R$ 100 do técnico do Vasco, O não cara que. vai abrir a carteira, dar uma nota e falar, falou. Indo pra esse jogo aí do Atlético, né, e do Criciúma, passando por esse jogo aí onde o Atlético foi bem superior ao Criciúma, né? O Criciúma conseguiu arrancar mais um empate aí. É, o Atlético jogou bem, teve boas chances para matar o jogo, mas no final do jogo ali o Criciúma teve um cruzamento, a bola passou por todo mundo e acabou fazendo o gol.
E assim, o Atlético mais uma rodada, depois de uma estreia até que mais ou menos contra o Corinthians, mas teve um jogador expulso, né? E um empate. Teve um bom jogo hoje, ontem na verdade, mas no final das contas acabou saindo com um gostinho de derrota, né? Pelo gol ser nos últimos minutos ali. E um gol onde dava para ter sido evitado, né? A bola passou por três jogadores do Atlético Mineiro ali, um cruzamento que passou por três jogadores, né? E É, assim, o Atlético teve falta de sorte nesse jogo e já no outro jogo ele também teve, né? Porque acabou tendo um cara expulso ali meio que injustamente. A arbitragem acabou não olhando muito para muitos lances do Corinthians ali na primeira rodada, que também poderia ter sido expulso o Fagner, principalmente. Mas conseguiu segurar o empate lá e agora toma um empate em casa, né? Contra um dos times também que tá subindo agora. Muita gente considera como uma presa fácil, né? 3 pontos, os caras já colocam quando bate contra um favorito desse. Mas tem que ver, porque o Criciúma já conseguiu empatar com o Juventude também na primeira rodada, que ganhou bem e ganhou bem do Corinthians, né? Nessa rodada. Então, assim, o Criciúma talvez não seja tão fraco como o pessoal tá pensando por ser um time que tá subindo da Série B. digo mais, o Criciúma esse ano vem pra ficar, viu? O Criciúma veio pra ficar na Série A. Alguém que tava na Série A vai de base esse ano. E o Cuiabá O tá, Cuiabá chegou a hora, tá? tá pedindo passagem, viu? Tá pedindo passagem. Agora vamos falar do meu Verdão, né? Querido Palmeiras, perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro pro Internacional de Rafael Santos Borré, o artilheiro dos gols inexistentes porque ele não marca gol. E Palmeiras, uma atuação muito abaixo, né? A Abel quis dar uma desculpinha ali, colocando que foi por causa que o jogo não foi no Parque, foi na Arena Barueri. Mas a verdade é que foi, o jogo foi decidido em erros individuais, né? Piquerez ali perdeu a bola na defesa, saiu o gol do Inter. Sem contar no pênalti, né? Que o Inter desperdiçou, o próprio Borré que, assim, até agora, não. Ele que recebe mais de 1 milhão ali no Inter, não merecia ganhar 1.000, né? Porque o que ele perde de gol feito é uma. Rapaz, um pastel e um caldo de cana pro Rafael Borrell, acho que é muito caro ainda, viu? É, Que, que cara, que cara absurdo de ruim. Mas fraco. assim, falando sobre o jogo, você tá feliz, né, que o nosso Verdão acabou perdendo, né, a primeira no Brasileirão? Ah, cara, eu posso me contentar com isso, né, esse ano. Mas assim, falando sobre o Palmeiras, cara, eu quero falar primeiro sobre o Inter, na verdade. O time do Inter, cara, me surpreendeu um pouquinho o estilo de jogo do Inter. O Inter jogou muito bem, cara. O Wesley, que inclusive era do Palmeiras, o Wesley ex-Palmeiras e ex-Cruzeiro, cara, fez uma baita de uma partida, jogou muito bem, chamando a responsabilidade em vários momentos, pegando a bola, partindo pra cima, criando jogada. O Inter devia ter colocado uns três aí, no mínimo, se o Rafael Borré não fosse o atacante dos caras. Apesar de que, no gol, a roubada de bola em cima do Piquerez, se eu não me engano, é dele. No gol do Inter é dele a roubada que ele distribui no Wesley, o Wesley recebe a bola e bate cruzado para fazer o gol. Mas assim, o Rafael Borré, meu amigo, perdeu tanta chance e o pênalti, né? É uma loucura aquele pênalti que ele cobrou. O Gomes fez um pênalti super infantil e, e o Borré simplesmente jogou ele na lua. Tava 0 a 0 ainda no momento do jogo. Poderia ter sido um lance capital, né? Poderia ter decidido talvez um empate ou uma derrota para o Inter. Mas infelizmente acabou que o nosso Palmeiras acabou saindo derrotado desse jogo. Triste. Não, triste, né? Mas assim, falando sobre o Palmeiras, cara, temos vários problemas. Esse jogo traz pra gente vários problemas. E assim, o principal deles, na minha opinião, é um pouco sobre a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras está neste momento nas redes sociais chamando o Abel de burro, lunático, animal,
e de vários outros xingamentos absurdos pela derrota em um jogo onde foi decidido por um lance que o Piquerez perde a bola e o jogador sai na cara do gol. Apesar de que o Inter jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. O segundo tempo deu uma respirada, deu uma melhorada, conseguiu criar algumas outras chances. Mas, cara, o- os jogadores do Palmeiras estão no momento que, assim, pós mais ou menos ali até antes da final contra o Santos. Parece que esses jogos que são menores, esses jogos de menor expressão, parece que eles não estão levando tanto a sério. Não que um jogo contra o Inter não é. Quer dizer, é menos expressivo que uma final do Paulista contra o Santos, por exemplo, que é um clássico. Mas parece que os jogadores do Palmeiras entram em campo de maneira diferente. Quando é um jogo de Libertadores, de mata-mata de Libertadores, você vê uma vontade diferente no time. Isso passa muito, eu acredito, que pelo time ter chegado na onde chegou, ter conquistado o que conquistou. Hoje o Palmeiras não enxerga esses. Hoje o Palmeiras não. Os jogadores no time não enxergam esses jogos como tão importante. Como deveria ser tratado. Porque no Brasileirão são 38 finais, cara. Todos os jogos você tem que pontuar ao máximo. E esse jogo contra o Inter é um jogo que não dá pra desperdiçar ponto, cara. O empate aí, pelo que jogou, já seria ótimo. E assim, o Ainda mais Piquerez, que você joga em casa, né? jogo, em casa, entre aspas, né? A Arena Barueri não é a casa do Palmeiras. Tinha 18 mil torcedores. Cara, um jogo às 9 da no... às 8 da noite. Tipo assim, Barueri é longe, né, do Allianz Parque, é bem longe. Então, assim, pra torcida se locomover até lá é um problema. É um problema pra torcida, é um problema pros jogadores que não vão ter a torcida, não vão ter tanto apoio, não vai parecer, não tem aquela aura de jogo bom, sabe? Aquele jogo gostoso de você jogar. Então os jogadores entram mais desanimados. O campo não é tão bom. Temos vários problemas referente à Arena Barueri. Esse problema do Allianz Parque, cara, é uma coisa que tem que ser solucionada o quanto antes. O quanto antes. Então, assim, o Abel, cara, ele vai reclamar. Mano, todo treinador faz isso, cara. O jogo acaba, mano. O cara tá ali de cabeça quente. O cara vai vir perguntar, tentando arrancar alguma coisa dele. O cara vai soltar o que tá na telha ali, tá ligado? E o Abel é um cara que não tem medo de falar, mano. Ele fala na câmera e é isso. Então, assim, ele reclama, ele fala, mas, tipo, não dá pra culpar o cara, mano. A torcida tá querendo culpar ele porque ele colocou o Rony em campo, mano. Cara, o Rony entrou no jogo. O Rony é um mau jogador, né? Mas o Rony entrou no jogo e o time começou a andar depois das substituições. Assim, querendo ou não, o Abel tem o elenco na mão. Se ele colocou o Rony naquele momento, cara, não tem ninguém melhor que vai colocar. Ninguém melhor para escolher o cara que vai entrar, mano. O Estevão entrou também, entrou muito bem também. E assim, cara, esse jogo o Palmeiras não jogou nada, né, no final das contas, e estão falando aí, né? Pelo menos as notícias que saíram é de reformulação silenciosa dentro do elenco do Palmeiras, né? Saiu a notícia do Felipe Anderson, né? Que foi contratado para julho. Tá saindo notícias agora sobre uma possível vinda do Luan Pérez, ex-Santos, inclusive. Grande zagueiro. Vinda também para julho, né? Por fim de contrato, vindo do Fenerbahçe. Bom, não sei se vai acertar, não é certo, né? Não é dado como certo, mas estão falando em negociações avançadas. E, e assim, eu acho que tá na hora, cara. Dado tudo isso que eu falei sobre a vontade, a gana de querer mais, chega uma hora que não dá, cara. No futebol é assim, tem que ter uma reformulação constante. Não dá pra você manter o mesmo time por 10, 15 anos. Não existe isso. Não existe um time que dura 6, 7 anos, o mesmo time que eu digo, não o mesmo treinador, mas os mesmos jogadores. É muito. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum time que tenha acontecido isso, de ficar 7, 8 anos. O Palmeiras tá com esse time aí, cara. Os caras têm título desde 2018, cara, a maioria do elenco. Tem jogadores que têm título de 2016, tem jogadores que estavam em 2015, que é o caso do Dudu. Então, assim, não que o Dudu não tá na hora de ir embora ainda, mas, cara, jogadores como o Rony, o Breno Lopes, que inclusive fechou com o Fortaleza hoje, tá? Não sei se você tá sabendo dessa notícia aí.
Breno Formado, Lopes, né? Breno Lopes é do Fortaleza. Sim, eu acho que pro Fortaleza, no, eu acho que vai ser reserva no Fortaleza, um reserva ali de imediato. Vai entregar ali os seus 5, 6 gols, né, na temporada. Ele entrega, não tem jeito, só que é aquele jogador que é uma surpresa, né? Pode ser que ele faça uma boa jogada e faça um golaço, e pode ser que ele tropece na bola e dá dedo pra torcida. Inclusive, esse cara não ter sido mandado embora do Palmeiras há muito tempo atrás é um absurdo. É, eu Mas, acho que assim, o palmeirense não pode criticar muito o Breno Lopes, porque ele tem simplesmente o título que marcou o renascimento do Palmeiras, né? Nesse ano, nessa década. não, peraí, pô, também não é assim não. O Breno Lopes Ô, não é tão louco. importante assim, pô. Ele fez o gol da Libertadores. Mas o renascimento do Palmeiras não foi nesse jogo. Inclusive foi em outro jogo contra o Santos. Sim, E sim, foi, tudo bem. e foi outro cara que fez não só um, mas como dois Mas gols. assim, caso ali ele não conseguisse levar aquele caneco, talvez o Abel nem estaria no Não, Palmeiras hoje. com certeza o Abel não estaria no Palmeiras hoje. Com certeza. Com certeza. O Abel teriam dado um jeito de mandar o Abel embora. Porque o Abel conseguiu se manter devido ao título da Libertadores. O título da Libertadores que ele ganhou tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Ganhou naquele ano tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, deu folga para ele se manter aí. Porque se ele não tivesse ganho a Libertadores e ganhado só a Copa do Brasil, por exemplo, já teria metido o pé. Teriam dado um jeito de meter o pé nele. Porque seria muita pressão, eu não ia aguentar. Mas só para finalizar o assunto Palmeiras aqui, né, que eu me estendi um pouco, mas eu acho que está na hora de fazer a reformulação. Cara, o Rafael Veiga andando em campo, o Piquerez andando em campo. Não acho que está na hora de mandar eles embora ou tentar negociar, mas é o momento da gente do Palmeiras tentar trazer novos jogadores, tentar trocar algumas peças do elenco para dar uma nova motivação e uma nova convivência, querendo ou não, jogadores novos entrando motivados vão motivar os jogadores que já estão lá. Então já está trazendo o Felipe Anderson, já está talvez trazendo o Luan Pérez. E eu acredito que até o final do ano, eu acho que o Rony deve ir embora. Eu acho que o Marcos Rocha também está para acabar o contrato esse ano. Assim, tem mais jogadores nessa fila aí de negociações, que foi a do caso do Breno Lopes aí, que é o caso também do Gabriel Menino. Então, enfim, se eu falar aqui, eu vou falar de muito jogador, mas tem uma boa quantidade de jogadores que tem que acontecer uma reformulação dentro desse time do Palmeiras, porque o time Palmeiras já está subindo de nível e os jogadores não estão condizendo com o nível que o Palmeiras está subindo. Se você for comparar o elenco do Flamengo, que é o concorrente direto do Palmeiras, não tem comparação nenhuma. Você vai falar uma ou duas, três peças ali do Palmeiras, mas o elenco tem muito mais. O Flamengo tem um elenco com muito mais peças à disposição do Tite para criar o seu jogo ali, né? É, com certeza, né? E agora passando pro próximo jogo, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza que mostrou ser um time que está derrapando também nesse ano, né? Não está convencendo ainda como foi ano passado, um time muito organizado, talvez até por isso esteja aí pensando em contratações, como foi o Breno Lopes. E tá dependendo muito, sim, né, de lampejos, eu acho, do time. Igual nesse jogo mesmo, o Hércules acerta aquele chutaço lindo dele. Inclusive, olho nele, né? Menino novo ainda. Já está consolidado ali no time titular do Fortaleza. Talvez aí no meio do ano já possa também estar de saída para a Europa, né? Do jeito que as coisas caminham aqui no Brasil, não é nada impossível. E o Cruzeiro que tá nessa, né? Trabalho, início de trabalho, não tem muito o que falar ainda. E também em processo de reformulação, né? Hoje foi confirmada aí a troca do goleiro, né? Rafael foi pro Grêmio, em troca do Gabriel Grando. Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. Ah, então, né? Talvez assim, se você analisar o jogador pela margem de crescimento que pode ter, talvez o Cruzeiro saia ganhando. Mas assim, o Grando, a época que ele foi titular do Grêmio, foi muito criticado, né? Muitas falhas, nunca se firmou. E o Rafael já teve seu período de glórias, né? Eu acho que assim, depois que saiu do Santos, nunca mais ele conseguiu demonstrar um grande nível mesmo de atuação. Assim, e eu acredito também nessa negociação, pelo que eu vi, os dois foram por empréstimo também. Vale ressaltar isso aí.
É o empréstimo tanto do Gabriel Grando quanto do Rafael Cabral. Mas olhando o nível, né, dos dois hoje, eu acredito que, tirando, né, a idade, né, que com certeza é um fator que importa bastante, mas hoje eu vejo os dois num nível bem parecido até. É, também concordo, não vejo muita diferença entre os dois goleiros, não. Foi um jogo meio assim, né? Fortaleza saiu na frente e depois parece que recuou muito, o Cruzeiro acabou dominando a partida. Pela, pelo jogo, talvez se alguém fosse para ter com a vitória, seria o Cruzeiro. Mas como perdeu muitas chances, eu acho que justo até o empate. Justo, justo, tentou por um ritmo, né, mas no final das contas bateu, bateu, bateu e saiu o gol, né? Foi mais ou menos esse o parâmetro do jogo. O Fortaleza se defendendo, depois do gol, o Cruzeiro tentando, né, criar e no finalzinho do jogo ali teve um gol ali de um chute de Super 11, né, que parecia um chute um chute que os dois jogadores foi o Matheus Pereira e o outro jogador que fez o gol ali, batendo mais ou menos ao mesmo tempo na bola. Fala, Perfeito. Uma fala... boa analogia aí, só para Só pra quem entende mesmo, né, de futebol essa aí. Falando um pouquinho sobre Juventude e Corinthians agora, o time do Corinthians que saiu derrotado lá no Alfredo Jaconi por 2-0 sobre o Juventude. Inclusive, cara, uma estatística interessante: o Corinthians não ganha lá no Alfredo Jaconi do Juventude, se eu não me engano, desde 2003, cara. triste. Espero que continue aí por muitos e muitos anos, enquanto o Juventude e Corinthians estiverem disputando aí nas suas divisões. Eu acredito que seja verdade essa informação, tá? Eu vi no Twitter, mas eu acho que é verdade. Mas, mas se eu não me engano, o Corinthians não ganha lá desde 2003, tinha uns placares assim dos jogos. E assim, o Corinthians, né? O time do Corinthians foi igual a gente falou até no último episódio. O time do Corinthians, cara, é aquele catado de jogadores, né? O Yuri Alberto perdendo gol na cara do gol. Cara, o Garro, inclusive esse Garro, cara, um belo achado do Corinthians que pode talvez dar uma respirada no Corinthians. O Garro e o Igor Coronado, apesar de tudo, não vale o que se paga, mas não é mau jogador. É um, Bom jogador o Garro, tá? O Garro é bom jogador e o Igor Coronado também, cara. Eu acho que pro nível do técnico do Corinthians hoje, os dois jogadores fazem muito bem pro time. Mas o entorno do time não ajuda muito, cara. Eu ainda falei no último episódio, né? O Corinthians está na hora de fazer uma reformulação. Tem que entender que o Corinthians tem que passar por uma reformulação. Cara, o Cássio não tem condições mais de ser goleiro do Corinthians, cara. Não tem mais condições. É, realmente o tempo do Cássio já se esgotou, inclusive tá muito desgastado já com a torcida também, né? O Cássio, o Fagner, como foi o Gil que já saiu, né? Esses jogadores têm que encerrar o ciclo deles para dar espaço para a nova geração. Porque, querendo ou não, o futebol é muito dinâmico nisso. São poucos os jogadores que conseguem ser por tanto tempo em alto nível, né? Até porque quando eles conseguem fazer isso, eles não ficam jogando aqui no Brasil, né? Com todo respeito. Exatamente, exatamente. E no final das contas, o Corinthians saiu aí com a primeira derrota, né, no Campeonato Brasileiro. E as notícias não são boas lá para Itaquera, né? E um outro lugar também onde as notícias não são tão boas é lá em Cotia, né? Onde o nosso São Paulo teve a derrota pro Flamengo no Maracanã por 2-1. Teve um gol do seu ex, né? Luiz Araújo fazendo gol em cima do São Paulo. Um baita de um Golaço de golaço, né? grande gol. Também tivemos um gol do Dela Cruz, que joga muita bola, o Dela Cruz, né? Cara, o cara é bom de bola, não tem jeito. E o São Paulo, no segundo tempo, teve um gol ali com o Ferreirinha, né? Assim, mais um jogo assim decepcionante do São Paulo. O Flamengo, com o Tite, tá um time muito arrumado. Cara, o Tite casou bem com o time do Flamengo, apesar cara, a torcida do Flamengo é insuportável, né? Os caras estão contestando o Tite, mano.
e vão contestar, eu acho que até o último dia que o Tite estiver no Flamengo. Porque os caras querem ganhar, ainda quer ganhar jogando bonito e não tá bom se não tiver ganhando de 8-0 do time adversário, né? Eu vi até um comentário, se não me engano, do Lugano, ex-zagueiro aí, marcou o futebol brasileiro, que falava assim, que ele tem muito medo de time que quando joga mal ganha, quando joga bem ganha, e que ele disse que o Palmeiras do Abel é assim, e que o Flamengo, o Tite tá parecendo que vai ser esse time. Time que vai ser difícil de pensar, muito difícil mesmo. E realmente, né, ele faz pagar a confiança que tem nesse time. Porque é um dos melhores elencos, se não for o melhor da América Latina. E tem um técnico de ponta, né? Porque, querendo ou não, o Tite é um grande treinador, né? Pelo que ele fez aqui no Brasil e pelo que ele fez na seleção também, né? Infelizmente não teve sucesso na Copa do Mundo, mas ele ali nas eliminatórias reinava, sobrava, né, o Brasil. E a qualidade do Tite não se discute. Então a torcida do Flamengo tem que dar uma acalmada nos ânimos, que talvez eles estejam acostumados ainda com o Jorge Jesus, que era o time que encantava. Mas o Tite está tendo um trabalho muito bem feito e acredito que, assim, continuando dessa forma, é difícil do Flamengo não levantar pelo menos um canequinho esse ano. Concordo, concordo. Acho que o Flamengo leva. Já levou, né? Levou o Carioca, né? Mas um campeonato importante, assim, a nível internacional e nacional, né? Cara, o Tite, ele, apesar das críticas, né, cara, o trabalho na seleção realmente é um trabalho bom e a gente vê que não é fácil, né, fazer o que ele fazia. Tanto que o Brasil tá penando aí nessas eliminatórias, né? O Dorival chegou agora para tentar dar uma arrumada na casa, mas assim, o time do Flamengo tá jogando realmente igual, exatamente isso que você falou. É um time que não encanta, mas é um time que vence. E eu acho que pro Flamengo era isso que o time estava precisando nesse momento. Um cara que chegasse, botasse ordem, conseguisse arrumar a casa, conseguisse fazer o time jogar para vencer, não para jogar bonito. Porque é isso que o time do Flamengo precisa. A torcida querer é outra coisa, é outros 500 e os caras têm que começar a dar uma segurada legal aí. Com certeza. E já passando aí pro outro lado, né? Carpini não é mais treinador de São Paulo. Uma torcida que entristece todos os brasileiros de bem, né? Queria que o trabalho do treinador continuasse seu prosseguimento aí, porque ele ia dar muita alegria no final do ano, eu tenho certeza. Mas assim, né? Falando sério agora, o São Paulo realmente ele perdeu toda a organização, a competitividade que ele tinha, que ele ganhou com o Dorival, né? Era um time que, jogando com os três zagueiros, como o Carpini estava fazendo, acabava que, em algum certo momento do jogo, talvez quando ele fazia as mexidas, o time, quando estava começando a querer entender como estava acontecendo o jogo, porque ele já entrava perdido, esse já é um grande problema. Quando ele fazia substituições, parece que mexia demais também e acabava não acertando. É, assim, eu acho que o São Paulo demorou até para tomar essa decisão Carpini. Acho que depois da eliminação do Paulista, apesar de que estadual só serve para derrubar técnico, né, e para consagrar o time que foi campeão, mas já tava na hora ali no momento, já era o momento de ter do Carpini ter sido. Cara, era bom até pro Carpini, eu acho que pro Carpini ir para novos ares, cara, pintando, é o que eu comentei no último episódio, se pintar uma vaguinha ali num Cuiabá que perdeu o Antônio Oliveira, né? Pintar uma vaguinha ali num time que tá para brigar para ficar ou num time que tá ali tentando brigar para subir, eu acho que pro Carpini seria o melhor dos mundos, cara. O Carpini tem um ótimo estilo de jogo jogando, se defendendo, mais do que atacando. E assim, o time do São Paulo, além do problema do Carpini, tem o problema das peças e tudo mais, os jogadores, a dependência do Caleri. Então, assim, o time do São Paulo tá um time muito bagunçado e, assim, eu não vejo nem expectativa de título pro time do São Paulo nessa temporada. Uma coisa que no ano passado a gente viu o time do Dorival jogando muita bola, cara, jogou futebol da hora de assistir, um futebol até que bonito, né? Cara, o Dorival é esse técnico, né? É o técnico que chega, arruma a casa e faz aquele arroz com feijão bem feito, tá ligado? E assim, né? Muitas vezes isso é o que tem que ser feito, não tem muito o que inventar, né? Às vezes o futebol é simples demais e o pessoal tenta complicar. Bom, rapaziada, agora falando aqui da Champions.
né? Tivemos aí os jogos de volta, jogos marcantes, muito bons jogos de novo, né? Assim como, como foram os jogos de ida, muitos gols. Apenas o jogo do Bayern que foi um pouco menos movimentado, mas também foi um jogo muito disputado, foi legal de ver. Começando pelo Borussia Atlético, finalmente o Borussia parece que dessa vez ele pode chegar numa final, hein? O time assim, joga muito bem em casa e fora tá conseguindo ali fazer os resultados que dá para trazer a esperança para a Alemanha, que é muito que gira em torno disso, o time do Borussia. Ele precisa ali do apoio da sua torcida, como sempre foi um ponto muito forte do time, a Muralha Amarela, torcida tradicionalíssima, e tá fazendo valer a confiança do jogo em casa. Vamos ver até quando ele vai conseguir manter o sonho vivo da Champions. Exatamente, cara, foi um puta de um jogo. O time do Borussia que começou, né, o jogo com dois gols até que rápidos. Primeiro, na verdade, antes dos dois gols do Borussia, tivemos o nosso querido Álvaro Morata perdendo um gol claríssimo. Somente ele, o goleiro, ele tentou dar uma cavada, cavou, a bola saiu girando e saiu no lado esquerdo do gol do Kobel. Cara, mas assim, um gol que poderia ter feito uma diferença ali pro Atlético. E o time do Borussia veio pra cima, né? Como o Vilão falou aí, o time do Borussia é muito forte em casa, né? E assim, fez os dois gols ali, tomou o empate, né? Numa infelicidade do Hummels e depois no gol do Correa. E depois conseguiu buscar o empate no agregado com o gol do Fulkur. E no finalzinho ali o Sabitzer fez o gol que deu a classificação heróica do Borussia Dortmund, né? Que, cara, vem para essa semifinal como como pobre coitado, né? Caiu no grupo da morte da Champions, caiu num grupo que tinha Milan, Newcastle e Paris Saint-Germain, terminou como líder do grupo, caiu contra um PSV, jogou mal, mas conseguiu fazer a sua parte, né? Fazer uma classificação apesar de apertada. E fez um grande segundo jogo aí contra o time do Atlético de Madrid e poderia ter saído com empate ainda no jogo lá no Metropolitano. Que no final, se aquela bola do Brandt entra, aquela bola de cabeça que pegou no travessão, também seria outra história aí lá no estádio do Borussia, lá na Alemanha. Mas assim, uma vitória muito importante aí pro Borussia que na Bundesliga não teve tanto impacto, né, como está tendo nessa Champions League, mas que apesar de tudo ainda vem para semifinais como não vem como um favorito, né, para essas semifinais aí. O Borussia, assim, desde o começo da Champions, ele é tratado como um time que, no máximo ali vai ficar numa Europa League, nesse grupo, ele não vai conseguir passar. E foi passando, né? É o time dado como azarão aí nessas semifinais, porque ninguém apostava suas fichas muito no Borussia, que ele chegaria até essa fase. E chegou. E você sabe que a gente tem como exemplo aí a Argentina na última Copa do Mundo, que o time, quando ele vai passando e ganhando confiança, ele pode chegar a beliscar o caneco. Então, o Borussia aí, eu acho que continuar jogando da forma que joga, vai disputar muito pro PSG. O PSG vai novamente depender muito do Dembélé, que não sei que ele tomou, porque, cara, virou outro jogador, né? Os dois jogos contra o Barcelona, o cara incorporou, velho. É Simplesmente. outro jogador comparado ao que ele era na época de Barcelona, né? O cara vestiu a camisa ali do time do PSG e mudou completamente, lembrando um pouco os tempos de Borussia, né? Lembrando Com um pouco certeza. do seu auge, né? Que mesmo jogando bem ainda no PSG, não chegou no que ele fazia no Borussia. No Borussia ele era simplesmente um absurdo. Não à toa que o Barcelona pagou a grana que pagou nele, né? Mais uma das contratações flop do Barça. Por isso que o Como, time está quebrado, né? como Griezmann e Coutinho. É, só nessa brincadeira aí já dá quase 400 milhões de euros. Dois Neymar, né? Dois Neymar que o PSG pagou aí. Que É. também, Neymar, né? Uma É, situação, né? mais um, né, que perdeu aí, se perdeu pro mundo das drogas. Fa- Mas, enfim, voltando aí pro jogo do PSG.
Barcelona tinha o jogo controlado, na minha opinião, 1-0. Rafinha fez aquele gol cagado, mas fez, né? A jogadaça do Yamal, grande jogador. E até que o Araújo comete aquela burrice, imbecilidade que ele cometeu, que jogador desse nível, nesse nível de apresentação, desse nível de jogo, ele não pode cometer nunca. Pensar um pouco mais, porque deixa o cara tentar bater no gol, você tem o seu goleiro lá pra tentar defender, né? Agora você fazer uma falta ali, sendo o último jogador com 30 minutos, nem me lembro se foi 30 minutos, acho que foi 30 minutos no primeiro tempo, é muito arriscado, né? Você acaba jogando todo o seu trabalho que você teve no primeiro jogo, toda a luta, fora, né? Jogar com um a menos durante todo esse tempo é muito complicado, ainda mais contra um time que tem muitos jogadores rápidos, que é o PSG, né? Não, exatamente. Inclusive, eu vi uma declaração do Gundogan falando sobre essa expulsão do Araújo e ele deu uma cornetada assim, não chegou a ser uma cornetada, mas deu uma chamada de atenção no Araújo que eu vi também que pelas notícias não gostou nada da declaração do Gundogan. E assim, cara, o Araújo fez uma merda gigantesca. Ele definiu o jogo pro time do Barcelona. A partir do momento que ele é expulso, o PSG cresce, o PSG vai pra cima. O PSG já ia ter que ir pra cima, porque tava com 2 gols atrás no agregado. Então, assim, de qualquer maneira, se toma um gol ali, o Barcelona ainda tava passando, cara. Não é Sim. como se fosse assim, ah, vai tomar um gol ali que se tomar já era, o PSG vai fazer 4 de diferença. Não, cara. O Barcelona ainda tava passando, deixa fazer o gol, tinha um tempo do caramba pra acontecer o jogo ainda. Então, o Araújo fez uma tremenda de uma cagada e o PSG aproveitou, né? O PSG foi pra cima, conseguiu fazer os gols. O Mbappé, no final, fez os 2 golzinhos dele, assumiu a artilharia da Champions, né, com 8 gols. E tá se aproximando aí cada vez mais da bola de ouro, né? Que acredito que é questão de tempo pra ele conseguir, né? Já merece faz um tempo. Na minha opinião, é pra ele ter ganho no passado em vez do Messi, mas ele, pra mim, é o novo grande craque dessa geração, né? O MVP. Não vejo um jogador muito próximo do que ele consegue fazer, não, hein? E passando um pouco por esse jogo, né? Agora indo lá para o Bayern e Arsenal. Tivemos um Arsenal meio medroso, né? De sair para jogo. Até teve umas boas oportunidades, não conseguiu concluir. Uma com o Martinelli, inclusive, que ele bateu rasteira em cima do Neuer. Mas é aquilo, né? Jogar na Alemanha contra o Bayern, estádio lotado daquele jeito, a torcida fazendo uma festa linda também. É difícil, complicado. E aí pesou, né? Pesou a camisa. Pesou a camisa e o time do Arsenal mais uma vez, mais uma decisão, não consegue fazer o time andar, né? Na minha opinião, o Arsenal tinha que ter feito o resultado em casa, assim, de qualquer maneira. Porque lá na Alemanha, lá em Allianz Arena, é difícil você conquistar uma vitória para cima do Bayern, que mesmo estando nessa fase horrorosa que tá com o Thomas Tuchel, cara, não, querendo ou não, é um time difícil. E assim, conseguiu a vitória ali, né? Com um golzinho só de diferença. O Arsenal tentou, mas não tentou daquele jeito. Tentou, mas assim, foi um jogo bem tranquilo ali pro Bayern. Eu acredito que o Bayern também vem como não favorito para o seu confronto também, assim como o Borussia. Os dois alemães não são favoritos para os confrontos das semifinais. Mas é aquela situação que você mesmo disse. Deixou chegar. O Bayern é time grande. O Bayern tem tradição. O Bayern tem uma camisa pesada. Não que o Real Madrid tem uma camisa muito mais pesada que a do Bayern, mas não dá para tratar o Bayern como cachorro morto. O Bayern vai vir para o jogo e eu acho que vai dar uma dificultada para o Real Madrid. Com certeza. O Real Madrid, né? Que fez um jogo interessante, eu achei, no primeiro tempo. Saiu na frente, jogando bem, aproveitando os contra-ataques, mais ou menos, né? Porque conseguiu criar os contra-ataques, mas não conseguiu transformar esses contra-ataques em realmente chances claras de gol. Muito até pela tomada de decisão, talvez ali do Valverde, do Vinícius, em ocasiões.
Mas assim, Real Madrid é isso aí, né? Deixar os caras chegar e administrar o jogo bem, é complicado você conseguir virar um jogo pra cima do Real Madrid. Por mais que o City jogou em casa, jogou pressionando tudo, teve uma estatística que assim, o City teve, sei lá, 30 e caralho chutes e teve 3 chances claras de gol, que foi o mesmo número de chances que o Real Madrid teve no jogo. Então, acabou que, assim, todo o esforço do City meio que acabou sendo em vão, porque o Real meio que um tempo, até menos, né, de um tempo jogando pra frente, criou o mesmo número de chances. Então, faltou, mais uma vez, apareceu o grande cara do City, né? Haaland, procura-se, né? Procura-se Haaland, assim como procura-se Bellingham também. Com a bola rolando, fez quase nada. No máximo ali, segurar uma bola ou outra. Mas muito pouco para o que se espera para esses dois jogadores. Cara, e assim, o Guardiola também, inclusive, ele tirou tanto o Haaland quanto o De Bruyne, né? São os dois craques do time do City. E assim, cara, ainda mais eu acho que se eu não me engano, ele tirou o De Bruyne na prorrogação. E na minha visão, o Guardiola deu uma errada aí nessas alterações, porque são jogadores que você, em decisão como essa, cara, mesmo que você ache que o seu time tem que jogar de outra maneira para tentar chegar mais próximo ao gol, o City estava empurrando o Real para trás. Tendo o Haaland ou não, tendo o De Bruyne ou não em campo na prorrogação, o jogo ia continuar parelho ali. Mesmo que mesmo que o Doku, né, entrou bem, mas o jogo estava se encaminhando muito para as penalidades, cara. Dava bem para ver que o jogo estava bem assim amarrado, sabe? Quando começou a chegar ali perto do final do jogo, começou a ficar um jogo mais amarrado. A prorrogação foi muito amarrada, muito amarrada. Assim, os jogadores muito cansados, né? Porque muito tempo, muito tempo de partida numa intensidade alta. Os jogadores do Real Madrid mais ainda, porque tiveram que correr atrás da bola, né? O City estava dominando o jogo. Então, assim, você não ter esses jogadores tão importantes assim para bater um pênalti no momento ali de muita pressão, né? Deu no que deu. O Bernardo Silva bateu um pênalti assim displicente, na minha opinião. O Lunin foi muito bem, mas assim, faltou um pouquinho desses caras do City aí aparecer realmente durante o jogo e o Guardiola ter mantido eles durante a prorrogação para eles terem a oportunidade de aparecer durante as penalidades, né? Com certeza. Eu acho que principalmente o Haaland, que ele é até o cobrador titular ali, né? Pode dizer, pênalti do City. Sempre que tem pênalti em algum jogo, ele vai lá e pega a bola para bater. Eu acho que foi um erro. Porque, querendo ou não, você contando com um jogador desse calibre, você tem que estar contando com ele nos momentos principais do jogo. Que, como ele já viu o andar da carruagem que estava sendo, não sei se na cabeça do Guardiola ele achou que dava para fazer algum gol ali, mas tentou arriscar demais. O momento que ali era deixar os grandes craques em campo mesmo, para você poder ter uma referência técnica ali na hora das batidas. Concordo, concordo. Mas assim, o Real eu acho que se com essa vitória, né, com essa classificação para cima do City, o Real se tornou agora o grande favorito, né, à conquista dessa Champions. Assim, tanto em futebol jogado, quanto em tradição, quanto em camisa, quanto em tudo, o Real Madrid agora, após eliminar o City, né, que antes era era o time a ser batido, né, o atual campeão da Champions. O Real Madrid agora vem como um franco favorito a esse título de Champions League. É isso? Quer falar quem passa ou não? Quer dar uma opinião hoje? Tipo, Ou vamos. Acho que é boa, né? Aí você passa pra telinha de semifinal. isso. Agora, Ten... né, como já é Eita, de caralho. tradição. Peraí, viado. Caralho. Eu ia falar na hora que você falou, velho. Peraí, você quer que eu falo? Ó, não, começa aí. Tendo em vista tudo isso que a gente disse, vamos dar uma olhadinha aqui nessas semifinais e dar uma, um palpite aqui, né? Cada um vai dar o seu palpite. Hoje, no dia 18 do 4, um dia após acabar as quartas de finais, vamos dar um palpite aqui sobre quem a gente acredita que passa aí para a final, para disputar a final da UEFA Champions League. Começando por esse jogo aí do Borussia Dortmund e do Paris Saint-Germain.
Quem você acredita que passa desse jogo aí? Cara, olha, vai ser um jogo disputado, eu acho. O Borussia vai tentar jogar bem retrancado, eu acho, no primeiro jogo. Tá saindo no contra-ataque. Mas, apesar dos pesares, eu acredito que o PSG vai estar se classificando para a grande final mais uma vez nessa história. Eu quero acreditar, eu quero confiar na mística de que o Borussia Dortmund vai ganhar uma Champions esse ano e o nosso querido Marco Reus vai levantar esse troféu que o cara merece, mano. O cara merece passar por esse momento, o cara merece ganhar esse troféu. E eu tô agarrado que esse é o ano dele, esse é o ano que ele vai tirar esse título e levar esse título para casa. E assim, mesmo que o Tenzit, né, não goste muito dele, mesmo com todas as relações extracampo do Royce, com a diretoria, sobre ele ser a última temporada dele no clube, o que eu acho que é um erro, né? Eu acredito que ele deveria continuar no time. É um cara muito impactante na história do Borussia. É o cara que representa o time do Borussia. Ele tem a cara do Borussia há mais de 10 anos aí. Deixou toda a carreira dele dentro do clube. E assim, eu acho que para botar um ponto final ele merece sair com essa estrelinha aí de campeão da Champions. Então, eu acredito que nesse confronto aí o Borussia Dortmund vai se classificar para cima do PSG. Eu acho que não vai ser fácil, vai ser um jogo super difícil. Eu acho que o PSG vai ter o jogo na mão, mas que o Borussia no final das contas vai conseguir arrancar aí essa classificação para cima do PSG. Perfeito. Agora, próxima semi, né? Real e Bayern. O grande jogo dessas semifinais, né? As duas maiores camisas, os dois melhores times no elenco, no papel. Eu acredito que vai ser. Vai depender muito do primeiro jogo, eu acho. Se o Bayern conseguir fazer um resultadozinho ali na Alemanha, pode ser que o Real se complique. Apesar que o jogo de volta ser no Bernabéu, né? O Bernabéu é muito forte, a gente já viu diversas vezes que o Real é capaz de fazer nesse estádio. E dito isso, né? Real Madrid é finalista com show mais uma vez de Rodrigo e dessa vez Bellingham vai aparecer. Tá, aqui a gente vai discordar nos dois palpites, hein, meu rei? Eu acredito que a gente vai ter uma final alemã, uma final dos azarões. Eu acho que o Um Bayern grande vai. clássico. Eu acho que vai ser um grande clássico terminando com esse título do Marco Reus. Eu acredito que o Bayern de Munique vai passar por cima do Real Madrid. Eu acho que vai ser um joguinho que vai ser dois empates, tanto na Alemanha quanto na Espanha. Vai ser, vai ser dois empates com gols. Não vou chutar placar aqui, mas eu acredito que vai ser dois empates com gols. Uns pênaltis ali e o Neuer se sobressaindo muito bem ali nos pênaltis. Mesmo com o Lunin nessa grande fase, eu acho que o time do Bayern vai conseguir essa classificaçãozinha aí nos pênaltis. Sofrida também. E aí a gente vai ter uma final alemã. Relembrando, né, aquela final onde a gente tinha Reus, Lewandowski, Götze, tudo do lado do Borussia. E o Klopp, E né? Também. o Klopp, inclusive, né? E o time do Bayern, né? Que foi campeão com o Robben, com o Ribéry, Schweinsteiger, aquela época auge, né? Dos últimos anos do Bayern, um dos melhores times do Bayern dos últimos anos. Então, assim, eu acredito que vamos estar repetindo, esse ano vamos estar tendo uma repetição desta grande final que tivemos aí na década passada. Acho que é isso, né, Rei? Tá bom, né? Finalizar? Finalizar? Precisou. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do Vem Pro Fute Podcast. Espero que vocês tenham curtido aí. Peço para que vocês estiverem no YouTube aí, deixem um like. Quem estiver no Spotify aí, dá uma avaliação. Que vocês sigam a gente aí, tanto no YouTube quanto no Spotify, para poder estar acompanhando aí mais os episódios, os próximos que vão estar para sair aí. E a gente vai estar sempre aqui toda semana falando aqui sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Tem mais uma palavrinha para dar aí, vilão? Pô, seguindo aí, né, que você tá falando,
Pô, gostou? Pega ali pro seu amigo que gosta de debater também, o futebolzinho que é da resenha. Mostra pra ele também, pô, pra gente ir atingindo cada vez mais pessoas. E isso aí, dá um trabalhinho fazer isso aqui, mas é gostoso demais. Espero que dê muito certo aí. Vocês gostem também. E é isso. Até semana que vem? É isso, Ou até fim de semana. semana tem? Não, fim de semana tem mais um. Fim de semana tem mais um. Então é isso, Semana. rapaziada. Um grande abraço e até mais, viu? Valeu!